Salve Maria Santíssima, causa nostra artícia, ora pro nobis. Vamos falar um pouco sobre algumas práticas de devoção ao preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. No último vídeo a gente falou bastante sobre a devoção, como é que ela surgiu, de onde que ela, como que ela começou, né? Quem foram os santos que divulgaram com mais fervor, né, essa devoção. Só que no final do vídeo teve um problema com o som e não ficou muito claro em relação às práticas. Então, hoje, 1º de julho, 1º de julho, que a igreja honra o precioso sangue de Jesus. Então, começou hoje, né, essa devoção. E o primeiro dia do mês de julho é o dia em que a igreja celebra a missa em honra a esse grande instrumento que Deus nos concedeu por sua misericórdia, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre como podemos fazer essa prática de forma mais fervorosa, de forma mais completa, de uma forma mais adequada, né? E essa, então, é a ideia da gente falar, né, neste vídeo. Então, eu vou apresentar aqui uma parte daquela apresentação que foi feita no último dia 28. Então, nós vimos aí, né, que Santo Afonso de Ligório, no seu livro Meditações para todos os dias do ano, no dia 1º de julho, né, então ele faz uma meditação, e quem tiver o livro, né, pode acompanhar diretamente no livro, ou pode também procurar em alguns sites. Por exemplo, eu estou sugerindo esse site aqui de Rumo à Santidade, que é um site muito bom, muito interessante. Ali a gente vai encontrar muitas matérias da doutrina, né, dos meditações, né, inclusive Santo Afonso, que é um patrono desse site. Esse site que foi feito por irmão Gabriel, né? Muito bem. Então ali você vai encontrar nesse endereço que eu estou colocando aí, né, a meditação para o dia 1º de julho. Né? Eu também sugeri a, a leitura do livro O Precioso Sangue de Jesus Cristo, do padre Frederick William Faber. Um livro também muito bom, muito interessante, que a gente pode ler durante esse mês de julho, tá? Para nos ajudar a entender ou ter uma melhor consciência do que esse sangue, da importância desse sangue preciosíssimo para a nossa salvação. Porque, afinal de contas, como diz São Paulo, o grande pregador do sangue, Jesus, assim como outros grandes santos, né, o São Pedro também, ele diz que este sangue foi quem nos comprou, né? Não foi ouro nem prata, mas este sangue precioso, Jesus. Nós temos, então, diversos santos que são devotos a este grande instrumento de Deus, precioso do sangue. Podíamos citar aí, por exemplo, além desses, né? Podíamos citar São João Crisóstomo, podíamos citar Santa Gertrudes, Santa Catarina de Sena, Santa Margarida Maria de Pazzi, Santa Maria Madalena de Pazzi, e tantos outros santos, né? São Gaspar de Búfalo, que foi um dos que mais difundiu essa prática, né, das meditações do sangue de Jesus, a partir do século XIX, né? Tantos outros aí que a gente vai encontrar na história da igreja. A gente tem no YouTube, você tem um resumo aí deste livro, né, que está em 2 partes, como está aí nesse endereço, do site Doutrina, Tradição e Magistério.
né? Tem duas partes, a gente pode ter o audiolivro, que é um resumo desse livro do Padre Faber, né? Então, são, são práticas que a gente pode adotar, né, no mês de julho, mas também em outros dias, outras datas, né? O mês de julho é um mês que é consagrado, mas pode ser feito, né, em diversas outras datas, sem dúvida nenhuma. A meditação do preço do sangue de Jesus, feita na paixão do Senhor, né, especialmente aí na Via Sacra, né, que é o caminho de Jesus, né, até o Calvário, onde ele vai ser crucificado, né. A gente pode fazer meditação no sacramento da penitência, na própria comunhão, ali a gente recebe o corpo e o sangue do Nosso Senhor, né. Temos a consagração e, por fim, eu queria comentar sobre algumas dessas práticas. Então, por exemplo, a ladainha do preço do sangue de Jesus. Uma prática que a gente pode fazer e deve fazer em todos os dias do mês de julho, né, rezar esta ladainha com muita devoção, com muita atenção, porque essa ladainha ela traz as verdades da fé sobre o, o preço do sangue de Jesus, né? A gente pode também usar a cura do preço do sangue de Jesus. Então, esses aqui são alguns dos endereços que você pode consultar na internet. No site do Padre Paulo Ricardo tem várias dessas fórmulas, né? Podemos rezar e devemos rezar o terço, no caso do preço do sangue, né, que foi derramado, em especial nos mistérios dolorosos, né? Então, naquelas 5 situações em que Nosso Senhor derrama o seu sangue, o seu sofrimento, a sua paixão, né? Desde a agonia dele com o suor de sangue, com a sua sangrenta flagelação, né? Toda aquela violência cometida no corpo de Jesus, na coroação de espinhos, né? No seu caminho para o Calvário, levando a cruz, e, por fim, na sua crucificação, né? Esses 5 momentos, eles são redentores, né? Porque foi o momento de sofrimento dele, em que ele derramou a maior parte do seu sangue, né? Então a gente pode rezar com esse texto com mais atenção, com mais meditação, né? Imaginando aí o sangue de Jesus derramado para a nossa salvação. A própria Via Sacra, né, que é o caminho de Jesus até o Calvário, que é uma das devoções muito antigas também, né, que a gente também pode encontrar nesse endereço. A meditação da Paixão de Cristo, que é feito tradicionalmente pela igreja na quinta-feira, né, quinta-feira à noite, chamada Passio Domini, a Paixão do Senhor, que ele revelou a Santa Margarida, né, Maria de Alacoque, quando ele pediu a ela para fazer a devoção ao Sagrado Coração. Ele também, a gente também pode usar, né, essa, esse texto de meditação, né, que aqui eu estou sugerindo a Santo Afonso Ligório, né, que é o santo também que tem uma grande devoção não somente ao seu Sagrado Coração, mas também ao exercício do preço do sangue. Na verdade, essas duas devoções estão muito ligadas, né? No mês de junho nós concluímos, né, os 30 dias de meditação, né, e rezar a ladainha do Coração de Jesus, Sagrado Coração. E no mês de julho nós vamos fazer, né, durante todos os 31 dias, né, algumas meditações, né, e a ladainha do Preço do Sangue de Jesus. Leitura de devocionários, a gente pode encontrar aí alguns devocionários. Eu, particularmente, queria mostrar um devocionário que eu encontrei na internet e vale a pena a gente usar, que é esse daqui, né? O devocionário do mês de julho, mês dedicado à devoção ao precioso sangue de Jesus. Este devocionário, ele foi elaborado por
crédito, né, para quem elaborou esse devocionário, é de José Sandro Wellington Capistrano, né? E aqui ele resumiu, né, trouxe aqui a história, né, do, do mês, né, do preço do sangue, como é que foi a tradição. Ele traz algumas, algumas orações, né, o terço, né, terço que a gente pode usar para meditar, né? A gente pode usar também, são vários, né, várias situações aqui de grande valia aqui para nós usarmos. A ladainha, né, que eu comentei, né, naquele endereço, mas esse devocionário está bem completo. Ele traz a ladainha do preço de sangue, traz também a coroa do preço de sangue, né, algumas orações, as vocações sacerdotais, né, a coroa do preço de sangue de Jesus. Ou seja, ele está bem interessante. Eu vou, inclusive, disponibilizar, né, na comunidade a consagração, que deve ser feita no dia primeiro, né? Aqui também a de São Gaspar de Búfalo. Orações para cada dia da semana. Olha só, a gente pode usar para cada dia da semana fazer, né, um oferecimento, né, do sangue de Jesus para várias situações, né? Domingo, segunda, terça, todo de cada dia da semana tem uma oração específica em, em oferta para alguma, para, por exemplo, algo no purgatório, para as pessoas que têm, assim, um certo receio de fazer como confissão e tantas outras situações, né? O oferecimento, então eu achei algumas jaculatórias e uma novena, né? E essa novena pode ser feita em qualquer tempo, mas o ideal seria começar do dia 22 e terminar no dia 30, né? Porque dia 1º é o dia que é dedicado, né, pela igreja para o preço do sangue. Orações para os sacerdotes, muito boas essas orações. Ou seja, oferecer o sangue de Jesus, uma gota sequer, o sangue de Jesus, para, é, para fortalecer os sacerdotes, que são aqueles instrumentos de Deus para a nossa salvação, né? Deus usa os sacerdotes como seu instrumento principal em que a transubstanciação, né, a confissão e tantos outros sacramentos. A devoção às Santas Chagas, né, as chagas que Nosso Senhor recebeu no seu corpo. Então, são várias e várias opções que a gente tem para fazer a devoção a este grande instrumento que Deus nos concedeu, né? Então, então vou sugerir esse devocionário, tá? Como outras opções para a gente um pouco mais distante, que é a veneração das relíquias, né? São das relíquias. Existem algumas relíquias que estão, né, manchadas com o sangue de Jesus, por exemplo, ampolas com sangue e água que saíram após a ferida da lança, né? São Longuinho, quando perfura, né, o coração de Jesus, sai sangue e água, né? Então, a gente ali nasce a igreja, né? Os grandes santos padres dizem que ali é o nascimento da igreja. Então, o sangue, né, e a água que são derramadas os últimos, né, a última quantidade que tem ali no corpo de Jesus, demonstrando o quão ele se entregou, né, totalmente para a nossa salvação. Relíquia do Santo Sangue, né, a relíquia de um pedaço de pano usado para lavar o corpo de Jesus, né, quando ficou todo manchado. José de Matéia, né, que fez
recolheu o corpo de Jesus, fez a preparação para fazer a sepultura, relicários. Então, são situações que estão um pouco longe de nós, porque estão guardadas em algumas igrejas da Europa, né, na Bélgica, né, em outros lugares. Mas a gente deve, né, pode, deve fazer em cada tabernáculo, né, em cada local onde Jesus fica guardado, né, nas suas, na, no, no, pela igreja, né, na capela ou na igreja. Então você pode ali fazer adoração, que ali está presente, né, realmente o corpo e o sangue do nosso Senhor. E podemos fazer então uma devoção, não precisa ser a relíquia em si, mas fazer a devoção diretamente ali no tabernáculo, né, em adoração ao nosso Senhor. Então são essas as práticas que eu sugiro, né, que eu indico, né, algumas delas, e que nos ajudam, né, a ter uma melhor consciência, uma maior consciência e crescer na fé, crescer na esperança e crescer no amor a Deus, né? Então esse é o que estava, que eu comentei, né, naquele dia em que a gente falou sobre a devoção do preço do sangue de Nosso Senhor, né? Muito bem. Então, concluindo então com uma oração, tá? Vamos agradecer a Nossa Senhora pelo momento que ela nos concedeu, né, de falar sobre o seu filho, né, e pedir que ela nos abençoe, né, e que nos ajude nesse caminho de santificação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Jesus, pelo coração doloroso e imaculado de Maria, nós despedimos, não deixeis que se perca o vosso precioso sangue, mas que as últimas gotas que caíram da chaga sacrossanta do vosso sagrado coração caiam sobre os que não querem aproveitar a confissão, rejeitando esse sacramento ou o desprezam, confessando-se mal. Ó, que esse sangue da chaga do vosso sagrado coração caia sobre essas almas endurecidas para convertê-las e libertá-las da escravidão do inimigo. Amém. Causa nossa Letícia, ora pro nobis, salve Maria Santíssima, São Paulo, rogai por nós.